Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 15 de julho, agora na Espanha, 20 horas e 55 minutos, no Brasil, 15h55 da tarde. Gente, vejam o que a BTC fez no diário. Isso aqui é praticamente um Morobuzu que vai buscar a upper da nuvem. Diante desse ímpeto comprador, isso aqui não vai se segurar na base da nuvem. Pode até testar amanhã 64.200, dar uma leve recuada para enganar os vendidos assodados numa eventual corretiva mais intensa. Pode bater 64.200, voltar para 63.500, mas vai romper. Na minha leitura, a BTC só para em 70,72. Aqui no gráfico de 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal, a VWAP mensal acabou servindo como a nossa resistência mais brutal, mas aí acabou rompendo. E aí nada segurou a BTC, nem essa congestão aqui. Chegou a segurar por 1 ou 2 candles, mas agora a gente está arrumando em direção ao patamar da VWAP do mês passado, que está em 66. Esse topozinho aqui do dia 1º de julho está ofertando uma leve resistência. Lá no gráfico diário ancorado pela banda de VWAP anual, o que a gente tem para a BTC na verdade um hiato, tá? Tem um espaço livre para a BTC buscar a upper da banda de VWAP mensal. Vocês vejam que toda essa resistência ofertada pela VWAP anual, aqui eu estou no diário ancorado pela banda de VWAP anual, toda essa resistência ofertada pela VWAP anual acabou segurando o preço da BTC por basicamente 4 candles, só que agora aqui no squeeze a gente está em vias de startar uma bela amplitude ondulacional compradora. Lá no gráfico semanal a coisa tá bonita. Vou até despoluir aqui para vocês verem. A BTC tá ostentando um corpo real com muita musculatura aqui no semanal. O RSI estocástico, que estava no limbo, acabou fazendo cruzar forte de baixo para cima a exponencial curta contra a lenta. Na minha leitura, essa alça desse padrão xícara alça tá ligando os motores para explodir em direção a 100 mil dólares. No gráfico de Renko, com box de 2 mil dólares, a gente está em vias de desenhar mais um box aqui. Só bater, se a BTC bater 64, a gente desenha mais um box de 2 mil dólares. Pelo gráfico de Renko, a gente só vai parar em 70, 72 mil dólares. Porque esse gráfico ele ostenta uma inércia movimentacional muito mais brutal. É um gráfico que não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas tão somente com a variação do preço. Cada box desse aqui, cada quadradinho desse aqui de 2 mil dólares pode demorar 1 segundo para ser desenhado ou 50 anos. Basta que o preço varie ou não. No caso da BTC aqui, ela ganhou uma inércia movimentacional muito brutal. As duas linhas do MACD estão prestes a migrar para a banda superior da métrica. Quando isso acontece, os senhores podem esperar um amplo movimento impulsivo. Por isso que eu acho que vai bater 72, talvez crie até um box vendedor, mas com certeza isso aqui vai migrar em direção a 100 mil dólares. No gráfico das altcoins, segue o nosso padrão mastro bandeira. Isso aqui está em vias de explodir em direção a 2 trilhões de dólares para o market cap da BTC. Vocês lembram que eu reportei para os senhores que qualquer evento, qualquer evento poderia startar essa mega pernada de... Quando o índice do medo e da ganância estava a 26, a BTC ali namorando os 56 mil dólares, 57 mil dólares, na ganância extrema, no medo extremo, eu falei para os senhores que era a hora de comprar. E na ganância extrema, é a hora de vender. 99% dos supostos cripto-influencers mandam os senhores venderem no medo extremo. E aí quando a BTC bater 97, 98, 102, 108 mil dólares na ganância extrema, eles iriam mandar os senhores comprarem na ganância extrema. O setup que multiplica o capital de vocês é comprar no medo extremo. Eu tô cheio de seguidor aqui no canal que comprou no medo extremo. Um monte de gente comprou Solana a 132, a 136, comprou Nier a 4,15, 4,16. Vamos ver quanto tá uma Nier agora. Vamos lá ver quanto tá uma Nier nesse presente momento. Chegou a bater 3 e pouco.
agora tá 5,63. Já é o sexto dia seguindo que ela sobe mais de 4%. Antes mesmo da BTC reagir, ela já estava subindo. Uma Solana agora a 155. Tem gente que comprou a 132. Ou seja, os mesmos cripto-influencers que mandam os senhores comprarem, venderem no medo extremo, são aqueles que depois vão mandar os senhores comprarem na ganância extrema num procedimento de lesa patrimônio cripto brutal. Vocês têm que comprar no medo extremo e vender na ganância extrema. Por isso, não subestimem o que está acontecendo. O índice do medo e da ganância agora que está querendo ir para o setor esverdeado, mas eu tenho que reportar aos senhores, 200 milhões de dólares é o volume de liquidação forçada nesse pump da BTC que nem começou. A BTC basicamente a 63.570, agora que a gente está indo para neutralidade no índice da ganância e do medo. A gente nem foi para a parte esverdeada ainda, a gente ainda está na parte alaranjada. Isso aqui fatalmente vai subir para ganância, depois vai ficar ligeiramente ganancioso e depois vai para ganância extrema. Na ganância extrema a gente vai estar lá orbitando os 100 mil dólares. No gráfico semanal não há o que falar, isso aqui tá prestes a romper. Não subestimem essa movimentação das altcoins. Eu volto a alertar, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Não ousem ficar de fora dessa pernada impulsiva que vai levar o market cap das altcoins para 2 trilhões. Os senhores têm que se recordar do que eu falei há mais ou menos 4 ou 5 dias atrás. Eu disse qualquer fato seria eleito pelo mercado como o fato catalisador de um movimento de alta. Então, qual foi o fato que o mercado elegeu para essa pernada de alta que vai fazer romper as altcoins, o market cap das altcoins para 2 trilhões e vai levar a BTC para 100 mil dólares? Foi a tentativa fracassada de assassinato do candidato à presidência, Donald Trump. Eu já tô chamando de presidente porque agora o sujeito tá imparável. Basicamente, mudou o discurso, tá pedindo união de todos os americanos. Ele ia ser duro contra o Joe Biden, mas viu que o Joe Biden é um cachorro morto. Ou seja, o Donald Trump eu já chamei de presidente e digo, é o próximo presidente dos Estados Unidos, não há o que discutir. Bitcoin acima de 63 mil dólares nos fatos, liquidando vendedores a descoberto, no sentido short, 200 milhões de dólares em liquidações forçadas em menos de 24 horas. Gente, se é para jogar dinheiro no lixo, alavancando, no sentido longo ou short, nesse mercado, não é preciso alavancar para obter ganhos obscenos, indecentes. Não é preciso, volto a repetir, não é preciso alavancar nem no sentido long, muito menos no sentido short. A grana só vai encher as burras dos cofres do CZ, o dono da Binance, o dono da Bybit, o dono da BitMEX, porque eu volto a insistir, basta os senhores se posicionarem no mercado à vista, nas altcoins corretas, nos Gemas Altcoin Alert, onde eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. É uma bizarrice os senhores perderem dinheiro em liquidações forçadas para um CZ da Binance, que agradece, fez um acordo de 4 bilhões de dólares com os órgãos de persecução criminais norte-americanos, tá livre, leve e solto, cumpriu lá a prisão domiciliar de 4 meses, e ele agradece o dinheiro que os senhores jogam na lixeira do CZ. Se é para jogar no lixo dinheiro dessa maneira, joguem no lixo aqui de casa. Ainda na Seara Fática, analistas garantem que a SEC vai dar a luz verde para os ETFs de ETH até a próxima semana. Tem gente dizendo que é nessa semana ainda, já que a campanha do Joe Biden basicamente está tentando ressuscitar um cachorro morto. E o assassinato fracassado do candidato à presidência americana Donald Trump desencadeia ganhos maciços na criptografia. Não foi por falta de aviso aqui no canal. Eu reportei que qualquer fato, eu disse qualquer fato poderia ser o catalisador de um mercado de alta. O mercado elegeu a tentativa fracassada de assassinato do Donald Trump. Agora, meus amigos,
Essa janela temporal de embarque tá se fechando. Quem não embarcar vai perder essa mega onda, essa pernada de prosperidade. Não adianta depois reclamar. Quem tá achando que Solana vai voltar para baixo de 130 vai pagar 280 na Solana. Isso se não pagar, isso não pagar 300. É a mesma coisa com a VAX. É muito mais fácil a VAX explodir para 60 de novo do que perder 25, por exemplo. Agora tá 27. E por aí vai. A NIR daqui a pouco tá de novo acima de 9 dólares. E por aí vai. Ainda na seara fática, uma reviravolta a favor do Donald Trump, que agora tá... Essa tentativa de assassinato frustrado do Donald Trump elevou o homem a um patamar meio que messiânico, já que foi um milagre ele ter sobrevivido. O caso dos documentos confidenciais que foram parar lá em Mar-a-Lago e que redundou numa ação penal, acabou sendo arquivado. A juíza da Flórida entendeu que o promotor nomeado pelo procurador-geral acabou não tendo o aval, a nomeação não teve o aval do Senado, ou seja, a denúncia era natimorta. A juíza ainda reportou que as acusações se referiam a atos praticados na condição de presidente, invocou a imunidade da Suprema Corte concedida ao Donald Trump, ou seja, com mais de 50 laudas, ela jogou toda essa ação penal no lixo. Cabe recurso, mas a Procuradoria ainda não se manifestou no sentido de recorrer dessa decisão. É provável que eles recorram, mas com Donald Trump presidente dos Estados Unidos, a gente sabe que não vai dar em absolutamente nada. E o FBI agora, numa bizarrice que supera todas as bizarrices anteriores, diz que está tendo dificuldade para desbloquear o telefone do falecido Thomas Matthew Crooks, o atirador que tentou matar o Donald Trump há poucas horas atrás. Ele foi abatido pelo serviço secreto, o celular foi apreendido, só que até agora o FBI não conseguiu desbloquear o aparelho. A afirmação do FBI de que não consegue desbloquear o aparelho, o mobile, o celular do Crooks, deve ser tratada com muito ceticismo, até porque o FBI, nesses casos, ele não reporta a verdade completa. É ridículo eles dizerem que não conseguem desbloquear um simples celular de um assassino abatido em plena atividade. Ou seja, gente, o que tá por trás disso aí, agora isso aí vai alimentar as mais loucas teorias da conspiração. Mas o FBI podia ficar ou calado, agora se pronunciar no sentido de que tá com dificuldade de quebrar o acesso ao mobile do Thomas Matthew Crooks é ridículo. Até qualquer agência de inteligência do terceiro mundo consegue quebrar e acessar um celular. Enfim, gente, ainda na seara fática, Israel lançou uma nova saraivada de ataques na faixa de Gaza. Agora Israel alvejou o centro-sul de Gaza. Gente, o Benjamin Netanyahu está cada vez mais à vontade fazendo esse rescaldo na faixa de Gaza. Ele já reportou que não vai admitir que a faixa de Gaza se transforme numa nova incubadora de terroristas. Eles vão exercer de forma perene a função de polícia de fronteira, vão exercer a função de principal força de segurança da faixa de Gaza. Isso provavelmente vai se estender à Cisjordânia, que é um outro território palestino mais ao centro do território israeli. Ou seja, gente, agora com Donald Trump galgando basicamente a presidência dos Estados Unidos, porque o Joe Biden virou basicamente um cachorro morto, o Bibi, como os judeus carinhosamente chamam o Benjamin Netanyahu, vai fazer o que quiser. Ele sabe que o Donald Trump vai dizer amém para tudo que ele fizer. A filha do Donald Trump é judia convertida. Basicamente, eles têm uma relação muito próxima com o Netanyahu. O mundo virou uma hecatombe nuclear. Literalmente, está virado, né? A BTC fatalmente vai romper essa LTB, que está aprisionando ela nessa alça, desse padrão xícara-alça. Os Cavaleiros do Apocalipse que reportaram queda começam a ficar quietinhos. Aqueles que mandaram os senhoritos venderem no medo extremo não estão falando nada.
estão ou tentando encontrar uma explicação para essa súbita recuperação do mundo cripto, mas com certeza esses que mandaram os senhoritos venderem no medo extremo, quando a BTC bater 100 mil, vão mandar os senhores comprarem na ganância extrema. Lá em 108, 112, eles vão mandar os senhores comprarem e aí a BTC corrige de 112 para 82. Aí eles vão mandar os senhores venderem. Só que quando isso acontecer, a BTC já vai estar fazendo A, B e C e aí ela explode para 180, talvez 200 mil dólares. Mas fica para uma análise a posteriori. Não ousem desembarcar do mundo cripto neste exato momento, onde o padrão bandeira de alta, caracterizada por um mastro e uma canaleta virtual de baixa, está claramente se desdobrando aqui para o market cap das altcoins. Então fica o alerta, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço. Fiquem com Deus.